É isso. Aham. Eu acho que foi... aqui eu acho que... Isso aqui eu acho que não. Não. Aqui não. Vamos lá, então. Tarde para tarde. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. A gente viu essa partezinha aqui, né? Falando dos aminoácidos, né? Que formam as proteínas, que formam as enzimas. Então, a gente viu as enzimas, modelo chave-fechadura, né? O local onde o reconhecimento, né? Específico, uma característica importante das enzimas, que é a especificidade. Vimos também, né? Que nós temos aí, então, o processo de desnaturação. Algumas desnaturações são irreversíveis, outras são reversíveis, tá? Vimos o processo de transcrição e tradução, né? Vimos a transcrição reversa, que acontece somente em vírus. Depois, né, aprimoramos aqui no pensamento, a gente vai, não sei se vai dar tempo, mas no outro slide já está, né, encaminhado também a parte de síntese proteica. Aí falamos, né, dessas chaves, como a católica gosta também de abordar, né, não só as questões diretas, aquelas que têm 1, 2, 3, são verdadeiras, 4, e assim por diante, mas também aqui comentamos, né, como pode ser abordado aí a questão dos aminoácidos. E aqui a gente começa, né, então, o que faltou conversar na semana passada. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, né, pensar nos lipídios. Quando a gente pensa nos lipídios de uma forma geral, sempre nos remete a algumas coisas. Primeira delas, né, que, por exemplo, os lipídios eles estão associados, né, pensando em umas funções gerais, os lipídios, então, estão associados a, por exemplo, a isolante térmico, né, a reserva energética, né? E se a gente pensar na questão de saúde, né, principalmente de humanos, nós teremos eles ligados, por exemplo, à arteriosclerose, que é a formação de placas. A gente pode pensar em HDL e LDL, né, o HDL chamado de bom colesterol, né, e o LDL chamado de mau colesterol. Tá? Isso pensando geral, mas vamos lá, vamos aprimorar isso aí, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de classificação dos lipídios, então nós temos alguns grupos importantes. Primeiro deles, ó, glicerídeos, esteroides, cerídeos e fosfolipídios, tá? Bom, mas vamos pegar aqui primeiro, né? Então, pegar características gerais. Primeira coisa, né, dos lipídios, que já foi questão também falando de Enem, né, são insolúveis em águas. E ser insolúvel em água te diz muita coisa. Te diz que, por exemplo, essa molécula é apolar, né? Porque toda molécula polarizada, ela vai ser solúvel em água. No momento que tu não tem solubilidade, é porque essa molécula, ela não apresenta cargas livres. Então, todas as ligações dos lipídios, elas estão presas umas nas outras. O que não sobra, vamos dizer assim, espaço para uma nova ligação. E, consequentemente, então, a gente passa a chamar essa molécula de apolar, que, consequentemente, é insolúvel, tá? Possui, de uma forma geral, um caráter pouco ácido, mas ácido, né? Então abaixo de 7, tá? E aí a estrutura química básica, ok? Ele é formado por álcool, né, e ácido graxo. Aqui, inclusive, a gente chama, às vezes, de glicerol, né, e ácido gráfico, de uma forma generalizada, ok? Normalmente, né, podem aparecer anéis benzênicos e longas cadeias de hidrocarbonetos, tá? Olha lá, ó, uma extremidade polar e a outra apolar, ok? Estrutura, então, a lipídio simples, moléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra lá no início lá que eu falei para vocês? Molécula orgânica precisa ter carbono e hidrogênio, mas as moléculas orgânicas que são importantes para a biologia, nós temos o quê? Nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Lipídios complexos, então, aí podem apresentar, olha lá, ó, nitrogênio, fósforo, né? E ainda o enxofre. Se tu pensar, por exemplo, nos fosfolipídios, então eles estariam classificados aqui como lipídios complexos. Bom, e aí algumas funções, né, que a gente já estava conversando ali no CIUzinho, quando a gente fala, né, das funções gerais. O que eu tenho, né? Tenho uma grande fonte energética, embora essa fonte energética ela não seja primária. Vamos só lembrar o que é uma fonte primária de energia. Uma fonte primária de energia é aquela que tu consome e ela te dá energia momentaneamente. Então, por exemplo, assim, o Elton desmaiou porque não tomou café da manhã ou porque está, né, se alimentando mal.
Não adianta tu dar, por exemplo, uma carne gorda para ele. Tu tem que dar uma balinha de goma para ele, porque é rico em carboidrato. E o carboidrato é a nossa fonte primária de energia. Bom, mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, nem vi que estava aqui embaixo, ó, são a segunda fonte de energia. Por quê? Porque a primeira fonte, então, são os carboidratos, tá? Então, isso é importante, principalmente para quem quer armazenar essa energia. Quando eu falo para quem quer, eu estou pensando no animal. Então, por exemplo, claro que na nossa espécie não é comum o armazenamento de lipídio para determinadas funções ambientais. Por exemplo, isolante térmico. Então, nós humanos, pensa bem, ó, nós humanos, eu não estou falando mamíferos, tá? Mas nós humanos não é comum a utilização disso. É mais como reserva energética mesmo. Mas, por exemplo, se a gente pensar nos ursos, né, que são mamíferos como nós, eles, por exemplo, utilizam essa fonte de reserva, né, essa fonte energética, para justamente fazer, né, o acúmulo e o isolante. Então, tu tem reserva de energia e aí tu ainda tem o isolante térmico, tá? Que é uma segunda função geral aqui que eu tenho, né? Então, as camadas de gordura mantêm a temperatura, né? E pensa, isolante não quer dizer que aqueça, né? Então, lembra, né? Então, quando tu te cobre com como é que é? Um cobertor, né? Não é o cobertor que te aquece, é o teu calor que não se dissipa. Então, essa manta, né, de tecido adiposo ao redor do corpo justamente serve para fazer esse isolamento, tá? Então, lembra, né? O tecido adiposo não aquece, ele isola, tá? Depois, ó, a função estrutural, então, a principal constituinte das membranas plasmáticas e formação de alguns hormônios, né, como, por exemplo, a testosterona, o exemplo clássico, né, de hormônios esteroides e, consequentemente, também com uma função estrutural, e ainda, ó, facilita a absorção de nutrientes, tá? A gente tinha conversado ali nas enzimas, eu comentei para vocês que alguns íons, que alguns lipídios, tanto é que a gente, depois agora na sequência, inclusive a gente vai dividir as vitaminas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, aquelas que são solúveis em água e aquelas que não são solúveis em águas, e sim solúveis em lipídios. Então, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter, então, o auxílio de alguns lipídios, fazendo, então, por exemplo, a absorção de algumas vitaminas, tá? Mais precisamente a A, a D, a E e a K. Essas são as vitaminas lipossolúveis. Bom, aí eu vou voltar para esse lado aqui, que são as classificações. E aí a gente pode, inclusive, pensar, né, a partir dessas classificações nas questões ligadas, né, ou relacionadas ao ambiente. Então, quando eu falo aqui, eu tenho o que, então? Os glicerídeos, tá? Então, eu tenho glicerol mais ácidos graxos, como a gente viu aqui, que é mais ou menos o mesmo padrão, tá? Então, são lipídios mais simples. Então, o que eu vou ter? Dentro desse grupo aqui, eu tenho o quê? Os lipídios saturados e os lipídios insaturados, ou a velha história aquela, né? Gordura saturada e gordura insaturada, tá? Então, a gordura saturada é de origem animal. A gordura insaturada, ela normalmente é de origem vegetal. Claro que se isso não aconteça, então, o quê? Os processos de transformação, né? De transformação química. Por exemplo, aquela a gente chama de banha de origem, de gordura vegetal. Então, porque normalmente nós temos os óleos, né, vindo dos vegetais. Então, por exemplo, quando eu falo de gordura vegetal, é porque aquela gordura, aquele óleo, passou por um processo de desidrogenização, ou seja, né? Então, vai fazer a modificação na molécula e aí fazendo essa modificação na molécula, eles passam a ser prejudiciais à saúde. E aí te digo mais, por exemplo, a gente sempre fala de um óleo, que a gente chama de azeite, que é um óleo, né, de oliva, ok? Que ele faz bem para a saúde, em baixas quantidades ele faz bem para a saúde, tá? Porque ele também pode atuar como captador, vamos dizer assim, né, de radicais livres. Agora, por exemplo, assim, ó, quando tu aquece ele, eu vou fritar um peito de frango, e aí eu vou botar azeite, porque é mais saudável. No momento que tu aquece ele, tu transforma ele em insaturado para saturado.
e aí ele passa a ser tão prejudicial como uma gordura qualquer de origem animal. Por exemplo, a gordura do bacon, a gordura, por exemplo, sei lá, da picanha, a gordura, por exemplo, que tu vem lá né, para quem normalmente utiliza para fora, né, bastante a banha ao invés do óleo, após o abate do animal, se retira o tecido adiposo, principalmente de porco, e aí se utiliza para fritar ou para fazer comida. Então, só quero te chamar a atenção nisso, né? Mas aí puxando mais um pouquinho para a química. Bom, depois nós temos o quê? Os esteroides, né? Que é um grupo importantíssimo dentro de lipídios. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho lipídios bem complexos. Além de ser complexos, são cadeias grandes, são cadeias ramificadas, né? Se caso tenha, por exemplo, os anéis benzênicos, eles também são ramificados, então mostra, né, que isso tem uma grande complexidade em relação aos esteroides. E aí, eles podem formar os hormônios, né? Testosterona, estrogênio, progesterona, são todos eles de origem esteroides, mas principalmente a testosterona, né? E aí tu pode também adaptar essa nomenclatura aos hormônios, né, que o pessoal utiliza aí nas academias para ganhar massa muscular, os anabolizantes, esteroides anabolizantes, e que justamente vem dessa origem, tá? Depois o colesterol, então aqui a gente tem quem? O HDL e o LDL. Não esquece que o HDL e o LDL, eles não são somente lipídios, tá? Eles são lipoproteínas, ok? Então, são lipídios associados a proteínas, ok? Tanto é que a HDL é uma lipoproteína de alta densidade, tá? O L de lipoproteína, o D de densidade e o H, né, de alto, né, que dá da expressão do inglês. E aí, por exemplo, se tu pegar o LDL, tu vai ter uma lipoproteína de baixa densidade. Então, um L é de lipoproteína, o outro L é de ser light, né, e o D de densidade. Então, eles são lipoproteínas, embora sejam classificados como lipídios, né? Principalmente quando a gente vai, por exemplo, a um cardiologista ou, por exemplo, a um endocrinologista, tu te pede exame de sangue e assim, teu colesterol tá alto, ou seja, tá comendo gordura demais. Então, sempre se faz essa associação. E não esquece, tá? O HDL e o LDL, ou seja, o colesterol que nós temos no nosso corpo, eles são produzidos, grande parte dele, no nosso fígado. Tá? O excesso, quando dá esse excesso no nosso sangue, é porque a gente está ingerindo esse excesso da nossa alimentação. Estima-se aí que em torno de 75% a 78% do colesterol do corpo humano, ele seja produzido no fígado. Tá? E ainda alguns pigmentos. Tá? Por exemplo, os carotenos, tá? Tem alguns, vamos dizer assim, classificadores, né, químicos aí, que podem colocar alguns pigmentos aí associados a alguns esteroides. Bom, e aí depois nós temos os cerídeos, que são as ceras, né? Que servem para impermeabilização. Então, a função dos cerídeos, na maioria das vezes, é impermeabilização, seja do animal ou dos vegetais. Então, por exemplo, as ceras de carnaúba saem, por exemplo, dos vegetais. Nós temos, por exemplo, também o que? Nós temos como é que é? A cutícula, que é aquela parte da folha na parte superior. Então, essa cutícula na parte superior, ela justamente vai fazer o quê? A impermeabilização da folha. Coloquei ontem, inclusive, lá no meu canal, um videozinho que eu achei na internet. No meu canal, não, no meu Instagram, né? Um videozinho que fala da folha e fala dos estômatos e por que os estômatos, em sua grande parte, eles estão na base inferior da folha, porque na parte superior ela tem uma estrutura que é a cera, que é uma cutícula que vai fazer essa impermeabilização aí da folha para evitar a perda de água. Toda vez que a gente pensar em algum ser vivo terrestre, a gente tem que pensar nele sempre com determinadas ou com grande parte das suas adaptações ao ambiente que ele vive. Consequentemente, se é terrestre, a gente vai evitar a perda de água. Seja um réptil, seja um anfíbio, seja um mamífero ou seja uma ave. Se for um inseto, se for qualquer outro animal que seja que viva, né, que tenha um hábitat terrestre, então eles vão ter então características adaptadas a isso.
tá? Seja na produção discreta, seja no corpo, seja, vamos dizer assim, anatômica ou fisiologicamente, tá? E aí, pensando nos vegetais, algumas dessas características estão associadas, por exemplo, aos cerídeos. Poder, aqui, ó, algumas pétalas também são isso. Não esquece que a corola, né, a parte colorida da flor, ela é, por exemplo, grande parte dela, assim como as sépalas, né, que é aquela partezinha verdinha, né, tradicional das flores, ela também é formada por cerídeos, então tem uma certa impermeabilização para evitar a perda de água das células, para que elas continuem ali tendo aquele pigmento, fazendo aquele atrativo, né, para polinizadores e assim por diante, tá? Casca também, né? Se a gente pegar, entre aspas, a casca, que é o suber, embora tenha a suberina, também vai ter cerídeos ali, tá? Bom, e aí por último, né, o último grupinho aqui importante, os fosfolipídios, né, que são também chamados de lipídios conjugados, que é onde tu vai ter a associação de um lipídio a uma outra molécula, nesse caso aqui, ao fosfato, tá? E o principal local onde nós encontramos eles, então, são nas membranas plasmáticas. Tranquilo essa parte aqui de lipídios? Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queiram saber? Não? Então vamos adiante. Beleza. Vamos lá. Então, seguimos. E aqui as vitaminas, né? Coloquei elas aqui, né? Praticamente todas, tá? Mas óbvio que eu vou me deter naquelas que, né, tem principalmente os problemas, tá? E aí, quando eu falo problemas, é devido à sua ausência. Claro que todas elas podem, por exemplo, causar, né? Podem causar problemas devido à falta, né, de como é que é, delas na alimentação, tá? Que a gente chama de avitaminose, ok? Mas vamos nos deter principalmente naquelas que são as principais. Bom, então aqui eu tenho o complexo B, né? Que são várias, tá? E eu vou te chamar a atenção aqui de 3 ou 4, tá? Depois eu tenho a C, né? E depois eu tenho aqui, ó, a D, K. Lembra que eu te falei? Essas aqui, ó, são solúveis. Ah, tá aqui, ó, solubilidade, eu coloquei. Ah, então, ó, são solúveis, então, em lipídios, tá? Já essas primeiras aqui, todas do complexo B mais a C, tá? São solúveis em água. O que isso quer nos dizer realmente? É isso que eu quero que tu lembre, assim. A última questão que caiu no Enem, vamos dizer assim, normal, tá? No Enem normal, sem ser o PPL, né, que é os privados de liberdade, o que aconteceu? Caiu falando de hidrossolúveis e lipossolúveis, tá? Então, se tu soubesse, por exemplo, a definição de hidrossolúveis e lipossolúveis e quem são, tu não precisava nem saber, né, a função como é que é, da vitamina, tá? Então, para tu ver como caiu, como o Enem abordou, pensando especificamente no Enem. Se eu for, por exemplo, pensar na prova da Católica, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que imaginar que ele vai te dar uma situação contextualizada, tá? Vai te dar uma problemática, e aí pode misturar, não somente colocar vitaminas, mas pode botar algum determinado, por exemplo, íon ou um sal mineral, que a gente viu lá no início. Um ferro, ou, por exemplo, o iodo, para tentar te confundir, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? A B1, né, para quem imprimiu aí, dá uma notadinha nela, faz um asterix, né? Eu costumo chamar de asterix, né? Para quem não é meu aluno, ou está sendo somente agora. Então, ó, faz um asterix aí, né? Ou sublinha, faz alguma coisinha. Por quê? Né? Porque a vitamina B1 ela tem uma ação bem específica, por exemplo, sobre o sistema nervoso. Tá? E óbvio, né? Quando ele atua no sistema nervoso, ó, favorece a absorção de oxigênio pelo cérebro. Então, o que acontece? No momento que tu começa a ter deficiência dessa vitamina, a gente costuma desenvolver essa doença aqui, ó. Tá? Então, essa doença aqui chamada de beriberi. Tá? Então, o que é o beriberi? O beriberi é uma doença, por exemplo, que o animal, seja o humano, não esquece que essas vitaminas aqui servem para outros animais também.
Tá? Então, o que acontece? O beriberi é uma doença que, por exemplo, ele vai fazendo o mau funcionamento da bomba de sódio e potássio. Tá? E aí essa pessoa vai perdendo a coordenação motora, na verdade ela vai ficando trêmula, tá? Devido a esse mau funcionamento. Tá? A gente também chama de polineurite. Tá? Quem quiser anotar aí, tá? O nome também chamado, vamos dizer assim, vamos dizer assim, no meio médico, é polineurite. Tá? Poli quer dizer muito, neuro quer dizer nervoso, tá? E ite quer dizer inflamação. Ou seja, são vários nervos que vão começar a ficar inflamados, né? Por quê? Porque ele, por exemplo, não funciona corretamente, tá? Não vai funcionar corretamente. Mas por que ele não vai funcionar corretamente? Justamente porque, veja bem, as vitaminas elas não têm funções, elas são reguladoras. Então, a vitamina B1 regula esse bom funcionamento aí, então, do sistema nervoso e, principalmente, né, as questões ligadas aí à bomba de sódio e potássio. Tá? Tranquilo? Querem saber o que quer dizer isso aí, Wernicke-Korsakoff? Alguém quer anotar isso aí? Não acredito que apareça, tá? Querem saber ou não? Não fala comigo, tio. Então anota aí, não custa nada, eu vou falar. Tá? Pelo menos ficar gravado. Tá? Então, ó, essa doença aí, nunca vi em vestibular nenhum, tá? Então, é uma doença que causa, por exemplo, demência. Tá? Demência devido ao mau funcionamento do sistema nervoso, também pela ausência mais grave, né, da vitamina B1. Tá? Tranquilo? Ó, assim como para menos, para mais, né? A gente sempre acha assim, não, para mais não tem problema, pode tomar aí bastante, né? Ou vou lá comprar na farmácia, como hoje, tu vai lá, compra alguma coisa para a farmácia, quero um remédio para gripe, né? E aí a galera já quer te empurrar, assim, um complexo vitamínico. E as pessoas vão lá e compram, vou levar, tá na promoção, tu compra 3, paga o preço de 1 e assim por diante. E, na verdade, o excesso ele também causa problema. Então, o excesso ele pode te causar sonolência, ou também relaxamento dos músculos. Nunca vi, tá? Cair em vestibular nenhum excesso de uma determinada vitamina, mas o que cai normalmente são as deficiências, tá? E aqui as fontes, né? Como é vestibular, sempre é possível de aparecer, tá? No Enem, nem a pau. Então, olha aqui, ó. Levedo de cerveja, é muito comum a vitamina B1, né? Aveia, arroz integral, berinjela, fígado e ovos, tá? Bom, aí olha aqui, ó. Eu vou pular a vitamina B2 e vou passar para a vitamina B3, tá? Porque a vitamina B3, ela apresenta uma função, olha lá, ó, tu vai ver que elas vão lá, regula, né, o metabolismo disso, faz aquilo e tal, tá? Mas aqui eu quero te chamar a atenção da vitamina B3, principalmente para deficiência, tá? A deficiência de vitamina B3. A deficiência de vitamina B3 causa o pelagra, tá? Alguém lembra o que é o pelagra? Não? Não? Então, o pelagra ele vai te causar problemas, por exemplo, intestinais, podem causar problemas nervosos também. Então, é uma doença muito comum. E aí, obviamente, né, tu tendo esses problemas, né, intestinais, por exemplo, problemas de pele, né, problemas de pele, porque toda vez que a gente está associando, né, um problema de intestino, um problema hepático, grande parte deles ele se manifesta na pele, tá? Então, o pelagra ele vai te causar esses problemas, tanto intestinais, como também problemas de pele, ok? Então, onde a gente encontra a vitamina B3? Olha lá, ó, carnes de uma forma geral. Onde tem proteína, sabe por que onde tem proteína? Porque a vitamina B3 ela está associada ao triptofano. E o triptofano é um aminoácido que está sempre, ou praticamente sempre presente nas carnes,
onde é rico em proteína. Então, olha aqui, ó, carne, peixes, ovos, cogumelos, frutos secos. Então, aqui, principalmente esses 4 primeiros são ricos em proteínas. Consequentemente, são ricos em triptofano. Tá? Perda de memória, a vitamina B3 pode dar. Pode dar. Não é comum, mas pode dar. Pode ser um dos sintomas, tá? Do pellagra. Tranquilo? Vamos ver aqui. Beleza. Tá. Aí, o que eu tenho aqui depois, ó? Eu vou pular para B9, tá? E aí eu só quero que... Aqui eu preciso que... Não é só quero. Eu preciso que tu coloque uma coisinha aqui muito importante. Embora tenha aqui, ó, anemia megaloblástica, que realmente causa a vitamina B9, assim como a vitamina B12, tá? Eu quero que tu coloque aqui, ó, olha a função da vitamina B9. Prevenção de efeitos congênitos graves na gravidez. E aqui eu quero que tu coloque na deficiência, tá? Eu não sei se vocês conhecem o nome dessa vitamina. Ela é chamada de ácido fólico, tá? Então, o ácido fólico ele está associado ao quê? A formação da neurula, a neurula lá da embriologia. Então, a neurula é onde está se formando o tubo nervoso dorsal e, por consequência, o sistema nervoso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de vitamina B9, mulheres grávidas têm que ingerir durante a gravidez, tá? Seja por comprimidos ou seja por alimentação mesmo, tá? Então, a doença que eu quero que tu lembre aqui, né? Ou os problemas que eu quero que tu lembre aqui da vitamina B9, ou falta da vitamina B9, aí também falta do ácido fólico, por exemplo, as malformações congênitas, tá? Aqui, então, tu coloca aqui junto aqui da deficiência da vitamina B9, malformações congênitas, ok? Aqui pode causar microcefalia, anencefalia, coluna bífida, tá? Então, as colunas bífidas aqui são comuns, tá? De acontecerem. Então, toma cuidado, porque isso aí é muito importante, a ausência de ácido fólico. E como tem vindo normalmente uma questãozinha assim bem contextualizada, como foi a do ano passado da Católica, né, falando daquele mosquito, né, daquela doença, no outro ano foi uma questão falando de organelas, né? Então, o que acontece? Tem sempre vindo, e aí, de repente, eles podem te colocar que as mulheres podem apresentar deficiência ou crianças estarem nascendo com alguns problemas embriológicos ou de malformações, e aí a alimentação dela era pobre, olha lá, ó, era pobre em folhas verdes. Então, ó, onde eu vou ter, né, a quantidade necessária disso aí? Folhas verdes, tá? Folhas verdes também na lentilha, é importante nos grãos, tá? Então, ó, cereais, tá aqui cereais, né? Aí dentro dos cereais entram os grãos. O fígado é rico também em ácido fólico, e assim por diante, tá? E a vitamina B12, né? Que aqui tá a anemia megaloblástica, tá? Então, qual é o outro nome que se dá para essa anemia aí da falta, né? Da vitamina B12? Lembra ou não? Vai estar estudando para essa merda hoje de tarde, que eu já tô louca para tu passar de uma vez, para ter minha amiga de volta. Oi, vamos lá. Me diz aí. Me diz aí, qual é a falta qual outro nome que se dá para essa anemia aí? Não? Vitamina B12. Ó, tem anemia ferropriva, que é falta de ferro. A anemia gestacional, quando as mulheres, né, estão grávidas aí e acabam perdendo, né, ou compartilhando os nutrientes. Não, a falciforme é a genética. Qual é pela falta de vitamina B12? Anota aí, então, do ladinho aí. Coloca aí. Anemia perniciosa. Tá? Anemia perniciosa. Tá? Tranquilo?
Vamos adiante. Ó, depois o que eu tenho? Ó, a vitamina C. Foi através dessa vitamina aí, então, que se descobriu que existiam vitaminas. Ok? E essas vitaminas aqui, então, passaram a ter o quê? Passaram a ter, né? A partir disso, então, desses estudos, ou né, da falta de vitamina C, principalmente nos viajantes, né, que vinham para o Brasil, então se descobriu, né, que existia vitamina. Então, ó, é uma hidrossolúvel, então as hidrossolúveis, elas se caracterizam porque a gente precisa também de ingestão diária delas, tá? Diferente das lipossolúveis, que ficam armazenadas. Então, as hidro, tu precisa ingerir diariamente. Então, ó, auxilia na formação de ferro, auxilia na resistência de infecções, ó, por que se associa ela à gripe, né? Então, ó, aumenta a cicatrização, acelera, né? Produção de colágeno, redução de alergias e prevenção de resfriados. Então, ó, o que é o escorbuto? O escorbuto, por si só, ele apresenta uma série de características, mas qual era a principal lá quando se descobriu as vitaminas? Era, por exemplo, sangramento de gengivas, né? Sangramentos de uma forma geral, ressecamento da pele, ou seja, dos tecidos conjuntivos de uma forma geral, tá? Então, se o escorbuto, onde é que normalmente nós encontramos? Frutas cítricas, tá? Então, nas frutas cítricas, aí, limão, né? Acerola, como é que é? Laranja, e assim por diante, tá? A vitamina A, que é o quê? Um lipossolúvel, ok? Uma lipossolúvel, então a gente não precisa de ingerir ela diariamente, mas olha o que é. A vitamina A é aquela, por exemplo, da cegueira noturna. Então ela regula o funcionamento dos bastonetes no nosso corpo, ou seja, são cones e bastonetes, são as duas células que compõem, né? Que compõem a nossa retina, tá? Os cones enxergam mais em locais bem iluminados, os bastonetes enxergam, né, ou vamos dizer assim, captam melhor, né, as imagens em locais com menor iluminação. Então, por exemplo, quando começa a escurecer ou quando a pessoa, né, entra num determinado ambiente mais escuro, né, o que irá acontecer? Ele irá, então, ter dificuldade de enxergar aquilo que está ao seu redor. Por isso que, então, a gente dá o nome dessa doença de cegueira noturna, tá? A vitamina D, ó, também uma lipossolúvel, não tem necessidade de ingestão diária. Olha o que ela faz. Ela fixa, né, o fósforo em dentes e ossos, então ela é importante para evitar osteoporose e raquitismo, tá? Então ela tá associada ao raquitismo, né, que é uma deformação dos ossos. A vitamina E, olha lá, ó, está ligada, associada, né, à fertilidade. Então, a falta de vitamina E pode causar o quê? Pode causar esterilidade, principalmente em machos, tá? Aí quando eu falo machos, porque isso é muito testado em ratinhos, em humanos ainda meio, vamos dizer assim, meio... não é obscuro, mas ainda não é bem claro como se dá esse funcionamento, mas nos homens a gente sabe que é verdadeiro, nas mulheres nem tanto, da espécie humana. Mas nos ratos isso é completamente verdadeiro. Então, a falta de vitamina E pode causar, então, né, esse problema de esterilidade. E a vitamina K, que está associada, né, ao mecanismo de coagulação sanguínea. Tá? Vamos adiante. Bom, aí o que a gente tem? A gente passa, né, para um assunto importante na tua prova que vai aparecer. Tá? Essa eu posso te afirmar. E aí, pensando tanto na Católica como no Enem. Essa questão aí vai aparecer. Pode aparecer como uma questão, pode aparecer como duas questões, não vem ao caso, mas vai aparecer. Então, ó, a área da biologia, então, que estuda, né, o que diz respeito à sua estrutura e funcionamento, tá? Que estuda a célula, né? E tudo que está relacionado com estrutura e funcionamento. Então, quitos quer dizer célula e logos quer dizer estudo. Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? As células são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Sabe como é que se chama isso? Isso é o conceito da teoria celular, tá? Todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula, onde estas células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Por isso que a gente não leva em consideração os vírus sendo vivos de acordo com a teoria celular, entende? Então, por causa desse, vamos dizer assim, desse enunciado aqui, vamos dizer assim, tá bem? Bom, e aí como é que surgiram estas células, né?
Então, eu tenho os dois tipos de classificações de células muito importantes, tá? Que, embora pareça extremamente básico, tá? São estruturas, né, que são fundamentais, que classificam, né, os grupos e o funcionamento desses grupos bem específicos, então, que são os eucariontes e os procariontes. Obviamente que os procariontes, por serem simples, né, serem ancestrais e não menos evoluídos, eles vieram antes dos eucariontes. E depois, na sequência, eu vou te mostrar por quê. Então, os eucariontes são aqueles mais complexos, né, que apresentam núcleo, ou seja, o material genético ele está individualizado, tá? Então, está dentro do núcleo, embora possa ter também fora do núcleo, né? Como, por exemplo, dentro de mitocôndrias, dentro de cloroplastos, se fosse o caso, tá? Então, aqui nós temos o envoltório. E aí vamos ter uma diversidade de organelas. Já os procariontes, então, eles não têm toda essa diversidade de organelas. Eles têm o quê? Ribossomos. Somente ribossomos. Aqui nos eucariontes tem ribossomos? Sim, tem ribossomos. Mas nos procariontes, a única organela que eles vão apresentar são os ribossomos. E aí, além disso, né, o material genético, que é o que diferencia eucariontes de procariontes, basicamente, que são aquela ausência, né, de a membrana plasmática, nada, a membrana nuclear ou a carioteca, como vocês quiserem. Então, pró quer dizer ancestral, né? Aquele que veio depois. Então, é aquele que veio antes da carioteca, cariotes, né? Carioteca, e aquele que veio depois, ou seja, aquele que possui a carioteca. É isso que quer dizer eucarionte, núcleo, procarionte, sem núcleo, tá? Qualquer coisa vai gritando aí, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Teoria da invaginação, que é a teoria de onde surgiu essas organelas, principalmente as organelas, né, membranosas. Então, tem uma teoria chamada teoria da invaginação, teoria de Robertson. Por que eu falo isso aqui para vocês? Tá? Eu vou deixar bem claro para vocês. Porque quem organiza a prova de vocês lá em Pelotas, da Católica, é uma pessoa que trabalha, primeiro, ele trabalha com zoologia, né? Trabalhou toda a vida dele com zoologia, e na sequência também ele trabalhou com evolução, né? Ele trabalhou inclusive com moluscos, tá? Só para deixar claro para vocês entenderem com quem vocês estão, quem está organizando a prova de vocês. Então, por exemplo, tudo que é ligado à evolução, seja da célula ou seja, por exemplo, dos organismos, é importante para a tua prova. Embora, que eu seja bem claro, não tem sido costume aparecer questões de evolução, tá? Tem aparecido mais as questões de zoologia do que propriamente dito de evolução. Mas eu canso de dizer, tudo que tu estuda evolutivamente fica mais fácil de ter um entendimento. Se tu vai estudar grupo a grupo, por exemplo, dos animais, é complexo. É complexo porque é muita coisa, entre aspas, né, para tu decorar. Agora, no momento que tu entende o processo de como isso foi acontecendo, se torna muito mais fácil e se torna muito mais claro quando tu te depara com uma questão, por exemplo, difícil. Porque tu, sabendo o básico, tu consegue pensar em cima da questão e ir, né, como a gente chama, né, por indução, né, ou por dedução, é o caminho que tu quiser tomar, né, tu vai chegar na tua resposta, que é o que interessa. Então, olha aqui, ó, teoria da invaginação. A teoria da invaginação, também chamada de teoria de Robertson, o que ele pregava? Ele pregava que um procarioto, né, ancestral, ou seja, né, primitivo, ou seja, mais derivado, né, ele teve um processo de crescimento e, a partir disso, ele começou a invaginar, a fazer invaginações. Isso naturalmente, tá? Não tinha uma intenção específica num primeiro momento, tá? Não havia. E aí, com isso, então, ele foi formando núcleo, ele foi formando complexos de Golgi, ele foi formando retículos endoplasmáticos, ele foi englobando outras partículas para se alimentar, e essas partículas entenderam que era melhor viver em simbiose, por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos, por isso que essas duas organelas vão apresentar duas membranas, né? A membrana da célula que invaginou e a membrana de um procarioto ancestral. E aí eles passaram, então, a funcionar junto e perceberam que era muito melhor tu ter essas estruturas que facilitavam o teu trabalho, né? O teu dia a dia, o teu cotidiano, todas as funções que tu tem que desempenhar com a célula, do que, por exemplo, se tu não tivesse essas estruturas. E aí, com um processo, né,
de aprimoramento, né, de replicação do material genético e coisas assim do tipo, então a nossa célula passou de ser procariótica e então criou o núcleo, individualizou, compartimentalizou, né, esse material genético, então passou a ser chamado de eucariótica, tá? Então, isso, de novo, né, é uma teoria, não se comprova nada na prática, né? Então, são questões aí, né, mais no campo do pensamento, ou que se acredita que é bem possível que tenha sido assim, tá? Depois aqui, né, a teoria que a gente chama de teoria endossimbiótica, né, ou teoria endossimbiótica, tanto faz, tá? Então, aonde, por exemplo, existiam células já ó, com aquelas invaginações que nós conversamos aqui anteriormente, e aí passaram, então, entre aspas, né, a fagocitar bactérias de fora da célula, tá? E essa fagocitose dessas células, o que aconteceu? Ao invés de digerir outras bactérias, eles passaram a entender que era importante aquelas bactérias estarem ali dentro. E aí a gente começou a ter uma simbiose entre a célula fagocitadora e as células fagocitadas. E aí se criaram, por exemplo, né, as organelas chamadas de mitocôndrias. Olha lá, ó, uma membrana, olha aqui, ó, uma membrana, né, que nós temos aqui por fora, que seria da célula, e a membrana da, vamos dizer assim, do procariota ou da bactéria primitiva, que vai ficar por dentro, que a gente chama hoje de cristas mitocondriais. Então, as cristas se originaram da bactéria ancestral. E a membrana externa da mitocôndria, ela se originou, então, aí, no caso como é que é? Da célula que vai hospedar essa mitocôndria. Isso também aconteceu com seres que faziam fotossíntese, que aqui, ó, até na imagem está chamando de cianobactérias, ou seja, seres fotossintetizantes primitivos, que também entenderam que era melhor viver, né, em simbiose mutualística, ou seja, ter duas membranas e passar a auxiliar essa célula fazendo fotossíntese para essa célula, porque ali eles tinham uma casa melhor, ou seja, condições melhor, né? E aí, então, passaram a viver em simbiose. Tranquilo essas duas teorias aqui, tanto a de Robertson como a teoria endossimbiótica? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Tá isso aí, Miriam. Que bom que estás conseguindo assistir hoje. Vamos lá, então. Fechamos aqui, né? E aí vamos... O que é? Por enquanto é de boa. Lembro bem da aula do grupo ainda. Vamos lá. Temos agora que eu mandei hoje, tá? Aí no grupo já. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui. Então, olha aí, ó. O que nós vemos agora, né? Primeira coisa, vou baixar aqui. A gente entra nessa parte aí de citologia, tá? A gente entra nessa parte de citologia, e aí nós temos também o quê? Nós temos aí, né, algo muito importante, que são as paredes celulares, tá? Então, o que está nesses slides aí são as paredes celulares dos seres vivos. Então, nós temos alguns seres vivos que têm parede celular. Nós temos as bactérias, nós temos os vegetais e as algas, né? Não é o mesmo grupo, mas eu vou colocá-las junto, depois eu te explico por quê. E nós temos também a parede celular, né, dos fungos. Então, olha só, esta primeira aqui, tá? Nós temos as paredes celulares de determinadas bactérias, tá? Então, ó, ela é formada basicamente, a gente chama de peptidoglicano, embora a gente chame de proteína, né? Ela é uma glicoproteína. Então, tu pode ver que nós temos dois tipos de bactérias, tá? As bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas.
As gram-positivas vão apresentar o peptidoglicano, né? Uma proteína estrutura por fora, tá? Bem grandona, bem espessa, e a membrana plasmática, a membrana plasmática aqui embaixo, tá? Fazendo ali, né, a membrana dessa bactéria. Já as gram-negativas, olha só, é como se ela tivesse duas membranas plasmáticas, uma externa e uma interna, tá? E o peptidoglicano, ele é, olha aqui, ó, ele é delgado, ele é mais fino, tá? Do que, por exemplo, das gram-positivas, no caso aí nas gram-negativas. Tá? Então, mas mesmo assim, ó, nós chamamos de parede celular. Tá? Então, em termos de tamanho, a gente considera praticamente o mesmo tamanho. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, dependendo do tipo do antibiótico. Por isso, boa pergunta. Olha aqui, ó, por isso que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender que bactéria é que está em determinado local e que tipo é. Como é que se faz isso? Fazendo uma coleta, né? E a partir dessa coleta, tu vê se ela é uma gram-positiva. É um teste super simples, assim, tu faz na hora, tá? É obviamente que tu precisa ter ela na colônia. Não adianta, por exemplo, tu pegar ela lá na garganta, né? Até dá, tá? Vamos supor, pensando na placa da garganta, tá? Traz uma água, tá? Então, assim, ó, tipo, o que acontece? Essa bactéria da placa, tu pode, né, raspar ela, vamos supor assim, lá na garganta, e colocar numa placa. E aí tu vai fazer o processo de identificação. Esse processo de identificação, quando a gente fala de gram-positiva, tá? Ela fica rosinha, vermelhinha. Quando ela é gram-negativa, ela fica azulada, lilás, tá? De acordo com a técnica que é chamado de método de Gram, tá? Que é uma técnica que a gente utiliza. A gente utiliza Lugol, a gente utiliza álcool, a gente utiliza, né, um fixador, que pode ser, sei lá, e depende do que vai se utilizar, hematoxilina, eosina. Então, dependendo do que tu utilizar, vai fazer a pigmentação nessa proteína. Porque, por exemplo, quando tu utilizar o álcool, tá? Isso aqui, ó, essa camada aqui de cima vai sair. Tá? E aí, por isso que a gente utiliza o fixador. Quando, por exemplo, é essa aqui, ela não passa. Então, ela bate e aí, quando tu lava, ela sai. E aí, por isso que uma fica de uma cor e outra fica de outra. Mas ela tem o passo a passo, tá? Não vem o caso aqui. Eu até posso depois botar, eu tenho uma imagem do método de Gram, eu posso botar ali no grupo para você sem problema nenhum. Tá? Mas o que não interessa saber, que foi o que tu perguntou, dos antibióticos, é que justamente o quê? Se eu sei que ela é uma gram-positiva, tem determinados antibióticos que são específicos para as gram-positivas. Assim como, por exemplo, para as gram-negativas, tu tem determinados antibióticos para gram-negativa. Agora, vou te responder agora o que tu me perguntou. Uma é mais difícil do que a outra? Depende. Depende. Por quê? Essa aqui pode ser, por exemplo, embora seja mais fina, ela pode ser, por exemplo, mais difícil de tu conter o avanço, a proliferação dela, por exemplo, numa ferida, do que bactérias gram-positivas. Então, a espessura, olha, veja bem, a espessura não está relacionada à dificuldade de tu eliminar essas bactérias do corpo do animal ou do humano. Por quê? Porque nem todos os antibióticos atuam na parede celular. Tem antibiótico que atua, por exemplo, na transcrição, tem antibiótico que atua nas enzimas, tem antibiótico que atua lá na tradução, né, que é na síntese proteica. Então, vai depender. Nem todo antibiótico atua na parede celular. Mas, óbvio, né, se tu pensar nos antibióticos específicos, né, que atuam na parede celular, então, aí sim, né, essa bactéria gram-positiva, ela vai ser mais difícil de ser perfurada do que, por exemplo, nas gram-negativas, que, né, tem uma camada mais fininha. Tranquilo? Então, então assim, ó, só para deixar assim mais clarinho, depois a gente até pode conversar isso mais adiante, só para deixar assim bem claro. Então, assim, ó, o que tem que ficar? Que realmente todo antibiótico atua sobre quem? Sobre bactérias, ponto, tá? Agora, a gente só... eu preciso saber qual antibiótico atua sobre aonde, como, não. Não precisa, deixa isso aí para tua cadeira lá de patologia, lá na faculdade.
Tá? Então, o que acontece? Aqui, tu precisa ou de farmaco, né? Que é mais para farmaco. Agora, tipo assim, ó, o que tu precisa saber aqui? Tá? Que os antibióticos, eles podem atuar de várias maneiras nas bactérias, ok? Ou na parede, ou na síntese proteica, ou na transcrição, ou na tradução, ou no DNA, ou destruindo o DNA, depende, tá? Então, é isso que tem que ficar para vocês, tá? Então, isso aqui, né, é a parede de peptídeo glicano, que é, veja bem, das bactérias. Depois, o que eu tenho, né? Eu tenho os vegetais e algumas algas, tá? Vão apresentar o quê? A parede celular de celulose, tá? Que são fibras, né? Fibrilas, formadas pela molécula de celulose, que é uma molécula muito grande, tá? De quê? De carboidrato, tá? Então, aqui, ó, não esquece que a celulose é um carboidrato, é um açúcar estrutural. É um açúcar estrutural extremamente importante, aí de alto valor econômico, né? Não esquece que a celulose é utilizada para fazer papel e tudo mais, tá? E aqui, por fim, ó, falando de parede celular, a parede celular dos fungos, que olha aqui, ó, opa, que também é um carboidrato, olha aqui, ó, que é a quitina, que é um polissacarídeo, ok? A quitina essa, não esquece também, que ela vai estar no exoesqueleto dos artrópodes, né? Mais especificamente dos insetos. Tá? Então, olha só, para tu ver como os seres vivos eles têm relações, né? Tu vê, sintetizam dois grupos completamente diferentes, artrópodes, onde estão os insetos, e, por exemplo, fungos, né? E eles apresentam, então, ó, uma mesma estrutura de proteção, que é a quitina, né? Forrando ou revestindo o corpo desses indivíduos, né? E esse revestimento ele se dá justamente devido à quitina, que também é um polissacarídeo, que também é um açúcar estrutural, tá? Bom, e aí a gente chega em membrana plasmática, tá? Isso aqui tem que ficar forte, bastante forte para vocês. Eu sei que não é um assunto tão complexo, né? Mas tem que ficar forte. Por quê? Eu tenho falado para vocês que a prova da Católica tem aparecido questões de citologia constantemente, todos os anos, tá? Então, o que caiu? Já caiu diferenciação, já caiu organelas 2 vezes, né? Já caiu isso, já caiu aquilo, mas não caiu assim o modelo mosaico fluido, né? Como se dá a estrutura da molécula. E outra que faz um tempinho que não cai é transporte de membrana, osmose, difusão simples. Então, se são questões recorrentes, a gente tem que dar um olharzinho especial. Não quer dizer que vai cair, mas a gente tem que estar esperto, que é justamente, né, para como é que é, para a gente ter, para não ser pego, né, de surpresa e errar uma questão que provavelmente a grande maioria vai acertar. Eu vou só comentar aqui, ó, por exemplo, tá a Valentina aí, a Esha e a Nalanda. Ano passado, quando eu dei as dicas da Católica, eu falei, foi a última coisa, eu ainda assim, ó, não consegui terminar, eu lembro que eu não consegui terminar a aula, né, assim, me dá mais, eu acho que falei pro pessoal assim, me dá mais 5 minutos, 10 minutos, né? E aí eu falei pro pessoal assim, me dá 5, 10 minutos. E aí eu falei dos tipos de ovos, as gurias aí vão lembrar. Aí eu falei dos tipos de ovos. Ó, isso ainda, acho que foi até a Valentina que me perguntou ano passado, isso realmente é importante? E eu falei, sim, é importante, tá? Eu falei assim, ó, sim, é importante. E tu vê, e aí isso foi na sexta de tarde, eu me lembro que foi das 2 às 13, aí nós ficamos até às 13h30, eu me lembro para terminar aqueles slides. E aí eu me lembro que foi assim, tipo, até às 13h30, e aí no domingo estava lá na prova aparecendo. Não quer dizer que eu tenha bola de cristal, não quer dizer que eu seja melhor que A ou B ou C ou D, mas é uma questão de assim, ó, a gente, como eu falo para vocês, eu conheço quem faz a prova, tá? Não tenho contato com ele há mais de 15 anos, mas como a gente estudou junto, cara, a gente sabe o jeito que, como é que é, além de estudar, a gente conviveu junto, né? 10 anos junto. Então, o que acontece? A gente sabe como a criatura pensa, entende? E isso é extremamente importante. Quando eu falo assim para vocês, ó, gurizada, isso aqui é importante. Quer dizer que vai cair? Não sei, entendeu? Mas existe uma chance, porque a cabeça do cara pensa dessa maneira. Quem organiza a prova de vocês, quem monta as questões, pensa dessa maneira. Claro que ele também faz a prova pensando no todo, né? Não só no que ele acredita como biologia. Porque, querendo ou não, esses dias eu estava até conversando com um aluno e que me dizia o seguinte, pô, tu vê, né? A gente faz prova para medicina na Católica, mas não caiu uma questão de fisiologia humana. Eu falei para eles, é verdadeiro? Não está de todo errado.
né? Porque a fisiologia, aquela de sistema endócrino, sistema digestório, coração, isso realmente não é comum de cair na católica. Aí, de novo, quer dizer que eu tenho que descartar? Quer dizer que eu tenho que não revisar? Não. Por quê? Porque aqui eu canso de dizer, algumas provas têm uma questão. Então, a gente está vendo que tem 2, 3 questões que estão se repetindo na católica. Genética e citologia. Vou até diminuir. Então, genética e citologia cai. Beleza, então essas eu tenho que saber. Porque se cair, eu tenho que acertar. Porque tu não pode errar as questões. Por exemplo, como a gente sempre falava, o Enem está vindo sempre biotecnologia, ecologia. Então, as questões de biotecnologia, as questões de ecologia, tu não podia errar, porque tu sabia que elas iam vir. Então, tu não podia ser, vamos dizer assim, né, pego com as calças na mão, tá? Então, só aqui, então, quando a gente fala de célula, então, a gente tem que pensar no modelo mosaico fluido, que é o modelo mais aceito, proposto por 2 carinhas, né, Singer e Nicholson, aonde eles disseram que a membrana tinha uma constituição fosfo de fosfato, lipo de lipídio, proteica, fosfolipoproteica, ou somente lipoproteica. Se aparecer as duas. Não vai aparecer as duas, porque se eu falar fosfolipoproteica ou lipoproteica, é a mesma coisa. E essa é a constituição de membrana. Bom, agora onde está isso aí? Então, o que a gente tem aqui? Uma bicamada fosfolipídica, tá vendo? Então, aqui é o fosfato, essas cabecinhas vermelhinhas é o fosfato, e aqui eu tenho os lipídios. Então, eu tenho fosfato, lipídio, aqui em cima, fosfato, lipídio. Tá vendo, que uma parte dela está para o meio extracelular, ou seja, de fora da célula, e a outra parte está para o meio intracelular, para dentro da célula. E ainda vou ter o quê? Vou ter espalhado ao longo dessa membrana proteínas. Por isso que são as fosfolipoproteicas. Deixa eu ver aqui. Sim. Eu vou dizer, ontem, tá? Ontem, estava dando aula à noite lá no cursinho, e aí comentei um menino que também é até do Bom Jesus, me perguntou, Elton, o que eu vou focar, o que eu preciso? Assim, cara, tu quer um assunto que eu acho que vai cair, são os tipos celulares dos tecidos. Então, os tecidos, eu acho que eu vou, agora já é o próximo slide que eu mandar para vocês, já vai ser dos tecidos, tá? E aí a gente vai dar uma apertada não, mas uma boa esmiuçada, né? Principalmente nas características das células. Fibroblasto, condroblasto, osteoblasto, osteoclastos, macrófagos, eosinófilos, basófilos. Mas isso é chato. Pois é, eu canso de dizer, é chato, mas se tu quer entrar para a medicina na católica, tu tem que acertar as questões. Ponto final. Não tem colher. Aí eu canso de dizer, a gente tem que estudar sempre aquilo que é chato, porque aquilo que é chato que normalmente cai, porque a gente só gosta de estudar, né, aquela partezinha, vamos dizer assim, boa, ou que a gente se sente confortável. E sair do conforto, Valentina, e aí não é para ti, eu estou falando de uma forma geral, sair do conforto é o que faz a gente sempre subir um degrauzinho a mais do que os outros. Por ficar estudando, eu vou estudar MRU, porque eu gosto de MRU. Aí não tem graça. Eu tenho que estudar, sei lá, estequiometria na química, porque eu odeio. Ou vou estudar, sei lá o quê, análise combinatória, porque eu, sei lá, não sei fazer. É esses assuntos que a gente tem que estudar. Vou te dar aqui, tu lembra, tu fez grupo comigo ano passado, tu lembra? E esse ano a gente conversou um monte também nas nossas aulas particulares. Olha aqui, tu lembra quando eu falava para vocês ano passado da botânica? Cuida botânica para o Enem, cuida botânica para o Enem, cuida botânica para o Enem. Aí, às vezes, dava aula para 3 pessoas no grupo lá. Lembra? Tá gravado, tá lá no YouTube lá para ver que eu não tô mentindo. E aí, o que aconteceu no Enem? Cai lá 4, 5 questões. Entendeu? É isso que eu digo, é assim, eu canso de dizer para vocês, eu não tenho bola de cristal, eu não vejo a prova do Enem, muito menos da Católica, entende? Mas assim, a gente olha, né, a prova, estuda a prova, porque eu vivo disso, né? Então a gente analisa, a gente conversa, porque eu converso com os professores de Pelotas, né, que vêm dar aula em Rio Grande. Quando eu vou a Pelotas, vou lá, sempre lá no cursinho lá, né? Converso, troco uma ideia, entende? Então assim, tu vai sempre
articulando, vai conversando, vai sabendo quem está na banca, quem não está, quem faz a prova, quem não faz, né? Ó, quando eles estão fazendo a prova, que dia que eles vão fazer a prova, que final de semana que eles vão fazer a prova. Então, aí tu tem um assunto, de repente, naquela semana ou naquele mês, entende? Então, são essas coisas, isso a gente faz, isso aí, todos, acredito, não, todos não, tá? Mas a grande maioria dos professores que dão aula em cursinho e preparam os alunos para o Enem e vestibulares, eles fazem isso. Ah, isso é fato. Ah. Então, mas aí é aquela coisa, tipo, não, caiu não é porque eu sabia que ia cair, caiu porque, de novo, conheço a pessoa que faz a prova, entendeu? E eu me lembro uma vez, inclusive, que a gente conversava, olha só, no ginásio de São José, em Pelotas, lá, jogando futebol às quartas-feiras de noite, quarta e sexta, a gente jogava lá. Então, entende? Então, essas coisas, não tem? Inclusive, por acaso, né? Inclusive, as imagens, aquelas laranjas, né, que caiu na prova, eram praticamente idênticas, né? Diga-se de passagem. Então, olha aqui, ó. O que acontece? Vamos lá. Então, ó, proteínas, tá? Então, de novo, bicamada fosfolipídica e ainda as proteínas. Então, tá aí o lipídio, o fosfato e a proteína. Só para te lembrar, tá? Basicamente, toda a nossa membrana plasmática, ela é formada de quê? De colesterol. Colesterol, então, tá aqui, ó, formando, né? Esses lipídios aqui. Então, tá vendo a importância? Ó, vou voltar. Não tá nesse slide aqui. Tava no outro slide, quando a gente falou de lipídios. Então, quando a gente falou de lipídios, eu falei, ó, para reconstituição, para regeneração, uma das funções ali. A gente colocou uma das funções ali, estrutural. Então, pô, tem estrutural aonde? O lipídio, a gente tem mania de pensar em lipídio e gordura, não sei vocês, né? Mas, tipo, a gente pensa assim, é molengão. Mas não é. Os lipídios, quando eles estão em ligações, eles são firmezões, tanto é que eles formam aqui a nossa bicamada fosfolipídica da membrana plasmática, tá? Esse é o modelo mosaico fluido. Só te chamar a atenção, podem ter proteínas que vão de um lado ao outro da membrana, tá? Que vão ter funções. A gente chama de proteínas integrais, tá? Que integram os dois lados da membrana. E também temos proteínas periféricas, tá? Que vão ficar somente aí num lado da membrana, tá? Bom, e aqui falar especificamente dos fosfolipídios, né? Por essa questão aí associadas a eles, relacionadas a eles, né? Em relação a como é que é a ser apolar ou polar, né? E aí pensando nos lipídios, então aqui a gente vai ter a parte do lipídio, a gente vai ter ele o quê? A gente vai ter ele sendo hidrofóbico, ou seja, tem aversão à água, e nós temos a versão ou a parte, né, do lipídio, do fosfolipídio, sendo que hidrofílico, filia, né, quer dizer afinidade por água, tá? Então, olha só, aspectos químicos, ó, a cabeça é polar, solúvel em água, mantém a água e os sais no interior da célula, e a cauda, ó, que seria essa partezinha, então a gente tem ela sendo apolar, solúvel em gorduras, mas insolúvel em água, toma cuidado. Ó, mantém a água do lado de fora da célula, que auxilia na fixação das proteínas da membrana. Então, tá vendo? Essa fixação, ela se dá, depois a gente vai ver na bomba de sódio de potássio, né? Por exemplo, por contato, né? Por contato, por diferença de cargas que vão entrar e sair, e também por essa questão, vamos dizer assim, físico-química, né? Da membrana plasmática, que tem a ver com os lipídios, que tem a ver com a água. Bom, já o papel biológico aqui, ó, manter o citoplasma e todo o interior da célula impermeável, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Graças à sua estrutura, ó, por partes hidrofílicas e hidrofóbicas, ela mantém sempre em movimento. É isso que facilita também a passagem de substâncias, tá? Essa solubilidade, essa lipossolubilidade, não esquece que ela também é lipossolúvel para, obviamente, os lipídios. Bom, constituição da membrana, olha aí, ó. Sinônimos. Então, ó, eu tenho membrana plasmática, citoplasmática, membrana plasmática, plasmalema. Então, é tudo a mesma coisa. Se tu vê aí numa questão, já quero ver se eu consigo mandar para vocês hoje algumas questões, tá? No mínimo aí umas 50 questões aí para vocês fazerem. Então, olha aqui, ó, com gabarito, fica tranquilo. Olha aqui, ó. Então, ó, sinônimos, né? Membrana citoplasmática, membrana plasmática e plasmalema. Depois, presente em todos os tecidos da célula. Então, não existe nenhum... Ó, vou repetir, ó.
Não existe nenhuma célula que não tenha membrana plasmática. Ela pode não ter mais um monte de coisa, pode não ter parede celular, pode não ter algumas organelas, tá bem, mas membrana plasmática, se existe célula, tem que ter, então, né, membrana plasmática. E olha só, visível somente ao microscópio eletrônico. Então, a gente não consegue enxergar a membrana plasmática aos olhos, vamos dizer assim, né, do microscópio óptico, né? Esse comum, assim, que a gente utiliza aí nas escolas, né, até mesmo na universidade, na maioria dos laboratórios só tem microscópio óptico, tá? Não tem microscópio eletrônico, ok? Bom, depois o que a gente tem? Os componentes, já falei, né? Os fosfolipídios formando uma bicamada, o colesterol, ó, movimentando-se, né, entre os fosfolipídios, dando uma habilidade, proteínas periféricas, tá? Que não atravessam a membrana, ou seja, que não estão em contato com o meio externo e com o meio interno, as proteínas integrais que estão em contato tanto com o meio externo quanto o meio interno da célula, tá? E olha só, as glicoproteínas ou glicolipídios que vão formar o glicocálix, que já adiante a gente vai conversar sobre ele, tá? Que ele, na verdade, ele vai fazer um reconhecimento celular, assim como também uma proteção, né, para a célula, que é essas estruturas aqui azuisinhas que tu tá vendo, tá? Parece umas arvorezinhas aí, que são muito importantes, mas depois vai ter um slide específico só para isso. Ó, algumas propriedades, tá? Não são funções, são propriedades. Então, olha aqui, ó, propriedades da membrana celular. Permeabilidade seletiva, então, tem a capacidade de controlar aquilo que entra, aquilo que sai. Isso, para mim, é a mais importante de todas. Pensando no modelo mosaico fluido. Tá vendo que eu estou colocando bastante coisa de membrana, né? Então, fique esperto com membrana plasmática, com constituição de membrana plasmática, com propriedades de membrana plasmática, com funções de membrana plasmática. Tá? Não é por acaso. Escuta o que o tio Elton está falando, tá? Então, olha aqui, ó. Então, permeabilidade seletiva, capacidade, então, que a membrana possui, né, de selecionar substâncias que entram e que saem. Baixa tensão superficial, tá? Devido à grande maleabilidade. Então, quanto mais rígido for, mais tensão superficial. Pensa no osso, tá? Ele tem as ligações muito fortes entre eles. Então, ele tem uma alta tensão superficial. Tá? No momento que eu sou maleável, eu tenho uma baixa tensão superficial, tá? Alta resistência elétrica, tá? Devido, então, à presença de fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade, tá? Então, se fosse bons condutores, ele teria uma baixa resistência elétrica, tá? Alta resistência mecânica, devido à sua grande plasticidade, e mais, né, as diferenciações de membrana que auxiliam ali, né, que seguram, por exemplo, os desmossomos, que já foi questão da católica, né, as interdigitações, também já apareceu mais lá atrás na católica, que são estruturas, ó, que fazem um aprisionamento entre as membranas plasmáticas. Regeneração, isso é muito importante. Então, a maioria das membranas, elas têm uma boa, uma grande, vamos dizer uma grande, tá? Uma grande capacidade de regeneração, tá? Então, ó, então elas têm capacidade de se reconstruir. Pensa quando faz uma exocitose, pensa quando faz uma fagocitose. Então, são situações que a gente vai ter o quê? Regeneração e elasticidade, que tem a ver, obviamente, né, com essa resistência mecânica. Então, elasticidade devido, então, à presença principalmente dos lipídios, tá? Olha aí, ó. Aqui eu te falei que eu ia falar do glicocálix, então tá aqui o glicocálix, ó. Todas essas estruturas verdinhas aqui são glicocálix, tá vendo? Então olha a quantidade de, vamos dizer assim, de conexões, né? Ou afinidades que ele, por exemplo, vai ter. Então ele vai ter por vírus, ele vai ter por glicoproteínas, ele vai ter por anticorpos, ele vai ter por como é que é, aminoácidos, ele vai ter por hormônios, enzimas, bactérias, tá vendo? Então, ele faz o quê? Reconhecimento. Cara, não esquece isso do glicocálix. Tá? É uma estrutura que fica sempre para o lado de fora da membrana, ou seja, para o meio extracelular, e que faz reconhecimento celular. Tá? Ó, até me esqueci que tinha aqui. Ele pode ser chamado aí de novo, ó, glicocálix ou glicocálice, tá? Aqui, então, ó, as diferenciações de membrana ou especializações de membrana, que já foi questão de prova. Tá?
Então, ó, microvelocidades aumentam a superfície de contato, né, com os nutrientes para ter uma maior absorção. A zônula de oclusão, que são zônulas de adesão entre as células. As zônulas de adesão, que também são zonas que fazem, né, as junções entre as células. Os desmossomos, olha a questão da prova, né, que falava, né, que são botões proteicos, que tinham ramificações ou ancoragens nas células. Ou seja, esses fiozinhos aqui é como se fossem âncoras dessas para segurar uma célula ligada à outra. As junções comunicantes, toma cuidado, tá? Esses tempos me enviaram uma questão assim para eu resolver, que falava das junções comunicantes, tá? E aí as junções comunicantes, elas permitem a passagem de substâncias aqui, tá? Por isso que também tem o nome de junções comunicantes, tá? E os hemidemossomos, que não unem célula a célula, tá? Eles não unem uma célula a outra, mas unem a célula à lâmina basal. A lâmina basal é aquela lâmina proteica que fica entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. O que não apareceu aqui são as interdigitações, que eu vou fazer aqui, ó. São os dedos, são dobras da membrana plasmática que também servem para aderência entre as células, tá? E isso evita aí, então, né, essas dobras evitam, então, que aconteça o desprendimento, principalmente das células do tecido epitelial. Lembra? Tecido epitelial são células justapostas, tá? Ó, e aí eu coloquei esse resumão aqui, que é para a gente falar dos transportes de membrana, que para mim seria, né, uma aposta aí bem plausível, tá? Com grande chance que ocorra, né, aí na tua prova lá do Enem, tá? Então, por quê? Porque como tem caído questões de célula, e a única questão desse, vamos dizer assim, desse novo momento da prova da Católica que ainda não caiu foi transporte de membrana. Então, é uma questão bem possível aí de acontecer, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a difusão, 3 transportes passivos, né, que não tem gasto de energia. Difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Esses 3 aqui não gastam energia. Todos os outros vão gastar energia, seja pelo desgaste ou seja porque eles acontecem, por exemplo, contra o gradiente de concentração ou porque eles acontecem, por exemplo, o transporte de massa, tá? Então, vamos por partes. Então, quando a gente fala de difusão simples, a gente pode pensar na hematose, que são as trocas gasosas, ok? Quando a gente respira, quando faz a inspiração e a expiração. Então, ó, eu tenho uma maior concentração no meio externo, ou no meio interno, tanto faz aqui, tá? Então, eu tenho uma concentração alta de um lado, e aí, para igualar, para buscar, veja, essa é a palavra, né? Para buscar o equilíbrio, ou como a gente chama em biologia, a homeostase, tá? Eu vou, então, a célula, né, vai fazer com que essas moléculas passem livremente pela membrana plasmática. Mas isso só acontece se ela tiver baixo peso molecular. Por exemplo, oxigênio, CO2, né? Então, tá vendo? CO, monóxido de carbono. Então, moléculas pequenas. E aí ela vai igualar concentrações. Então, ó, esse meio aqui de cima, eu chamaria ele de hipertônico, tá? O meio aqui de baixo, pretinho, eu chamaria de hipotônico, ok? Hipertônico e hipotônico, ok. Agora, o que acontece? Então, para igualar, para que essas concentrações fiquem isotônicas, então vai passar do meio hipertônico, ou seja, daquele que tem mais concentração, para aquele meio que tem menos concentração, tá? Até buscar o quê? O equilíbrio. Entenderam? Tranquilo até aqui? Vocês estão muito caladinhos hoje. Fala comigo. Diz um oi aí, pelo menos. Tudo tranquilo aqui? Entenderam aqui o que é o meio hipertônico? Se não quiser botar ali para todo mundo enxergar, pode me mandar inbox que eu respondo, não falo o nome de ninguém. Pode ficar tranquilo. Só não pode ficar com dúvida. Isso que mais me preocupa é isso. Ficarem com dúvida ou, acho que entendi. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó, na sequência. Qual é a diferença, então, da difusão simples para a difusão facilitada? Então, na difusão facilitada, olha o nome, tem um facilitador, né? Tem uma estrutura que vai auxiliar a passagem dessas moléculas, porque ela vai continuar acontecendo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
Então, é do meio hipertônico para o meio hipotônico. Olha lá, ó. Ocorre com auxílio de proteínas de membrana. Então, quem vai fazer isso? Proteínas transportadoras, proteínas integrais, proteínas carregadoras. Cara, o jeito que tu quiser chamar, o jeito que o cara quiser cair. Sabe como é que ele chamou a última vez que veio essa questão na Católica? Permeases. Olha o nome, permeases. O que te lembra? Permeabilidade, concorda comigo? Então, ele chamou essa proteína azulzinha aqui, bonitinha, ele chamou de quê? Permeases. Ou seja, são proteínas de membrana que estão de um lado ao outro da célula que permitem a permeabilidade, a passagem de soluto de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, ou seja, de um meio hipertônico para o meio hipotônico. Tranquilo? Então, ó, entrada de sódio nos neurônios para geração de impulso nervoso. Elton, mas isso não é a bomba de sódio e potássio? Não. A bomba de sódio e potássio empurra para fora, por exemplo, né, o sódio contra o gradiente de concentração. Então, eu estou te dizendo que o sódio tem maior concentração no meio extracelular. Então, ele está do mais sódio fora da célula para o menos. Poderia, por exemplo, ser glicose entrando nas células. Vamos supor que agora tu almoçou, né, comece uma massinha ou um arroz com feijão, e aí o que acontece? Teu sangue fizesse a digestão, vai encher de uma grande quantidade de carboidrato no teu sangue. Esse carboidrato não pode ficar circulando no sangue, ele tem que entrar nas células. Então, ele vai de um meio de maior concentração, sangue, para um meio de menor concentração, célula. E aí, então, tu tem uma difusão facilitada. Por quê? Porque a glicose, ela também entra, né, através das células por proteínas transportadoras ou carregadoras. Tranquilo? E a osmose, né? A osmose é aquela, né, da musiquinha, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho osmose, é agora um transporte de solvente. Não é um transporte de soluto. Inclusive, é o único transporte, vamos dizer assim, né, que tem um nome específico de solvente, que é a osmose. Então, ó, o que acontece? A osmose, ela vai sempre querer... Pensa, é uma função da água, querer diluir os meios. Querer fazer com que os meios fiquem mais solubilizados, mais diluídos. Exemplo que eu sempre dou, pensa que nós somos, sei lá, um corpo vivo, e aí tu faz um café, e esse café fica muito forte. O que tu faz? Tu joga todo o café fora e faz outro? Não. O que a gente coloca? Água. Então, se eu tenho uma célula do lado da outra, e esta célula do lado da outra, ela vai te dizer assim, ó, tu tem uma maior concentração e eu tenho uma menor concentração. Eu tenho mais água disponível, então eu vou te doar. Então, ela doa para que a outra se dilua. Porque nem tudo que é extremamente diluído e nem tudo que é extremamente concentrado é bom para a célula. Lembra que eu falei das vitaminas? Nem pouco, nem muito. Tudo dá problema. Tudo que é em pouca quantidade ou em excesso, dá problema. Então, ó, a água vai sempre querer diluir os meios. Então, olha aqui o exemplo aqui, ó. Então, imagina que aqui tem uma solução, que seria essa aguinha azulzinha, né? Então, onde tem aqui, ó, o que acontece? Por que a água entra na célula? Porque o que acontece? A célula tem uma concentração de 12 miligramas por litro. E aqui a concentração da solução, da aguinha aqui, ela tem uma concentração de 4 miligramas por litro. Aí, olha só, a água vai entrando na célula, na hemácia aqui, e vai diluindo a hemácia. Vai diluindo, vai diluindo. Então, de 12, ela passa para 8. E ao mesmo tempo que ela doou aqui, ó, ela era 4 e ela acaba ficando o quê? 8. Tá vendo agora que a solução interna da hemácia, assim como da solução, elas são idênticas, são iguais. Por isso que a gente aqui está chamando que é solução isotônica. Então a aguinha aqui, ó, era a solução hipotônica. Isso é a osmose. E eu sempre falo para meus alunos, não lembra de como funciona a osmose? Canta aquela musiquinha. Osmose é passiva, do menos para o mais, sem gasto de energia, olha a água, ela se vai, chuá. E por quê? Ó? Osmose é passiva do menos para o mais, do menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto de energia, porque é um transporte passivo. Olha a água, ela se vai, chuá.
Ah, o Ushuaia é por minha conta, tá? Então, olha aqui, ó, o que acontece? Olha, a água ela se vai porque é um transporte de água. E aí, sendo um transporte de água, ela vai sempre querer diluir os meios, tá? E aí a gente chega no transporte ativo, extremamente importante. Aqui é a bomba. Depois vocês vão ver a nível superior que existem outros tipos de bomba. Bomba de hidrogênio, a bomba de cloro, porque são todos transportes com gasto de energia. Inclusive acontece nos rins, tá? Um outro transporte que é o bombeamento de hidrogênios e de cloro, tá? Acontece lá nos néfrons, ok? Mais precisamente, né, na alça néfrica ou alça de Henle, ok? Lá acontece também. Então, olha agora o que vai acontecer. O que eu tenho aqui? Eu tenho um meio de menor concentração e ao invés, olha aqui, ó, de querer equilibrar, lembra que a busca do nosso corpo é sempre pela homeostase, ou seja, o equilíbrio. E ao invés de procurar o equilíbrio, de entrar essas moléculas aqui para ficarem iguais, tanto o meio externo quanto o meio interno, agora começa a sair. Por quê? Porque a intenção realmente é essa, é manter o desequilíbrio interno e externo da célula. Tá? Por quê? Porque isso é importante para que se mantenham cargas, olha bem, cargas elétricas diferentes no meio externo do meio interno. E isso é importante para a manutenção das membranas plasmáticas. Tá? Lembra que a membrana não tem eletricidade? Tá? Ela é um mau condutor de eletricidade. Então, essa eletricidade ela vai ficar fora externamente, devido a essa passagem desses íons para fora e para dentro da célula. Por isso, bomba de sódio e potássio, são dois íons. O potássio que entra, o sódio que sai na bomba, tá? E aí cria uma diferença, porque saem 3 sódios, entram 2 potássios. E aí tu tem negativo dentro, positivo fora. E isso faz com que a membrana fique, né, estabilizada. Tu tem cargas positivas e negativas, tanto interna como externamente da célula. Aqui embaixo, ó, nem me lembrar que eu tinha colocado, ó, uma bombinha de cálcio, né, que acontece também nos músculos. Tá? Tranquilo aqui? Agora a gente vai ver, agora tem umas animações aí na sequência, a gente vai ver, conversar sobre esses transportes aí, tá? Qualquer coisa, grita aí. Ó, então olha a difusão aí. É assim que funciona a difusão. Então, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma situação onde eu tenho um meio de maior concentração, tenho uma membrana semipermeável. Cara, uma coisa que aparece muito em vestibulares, eles não precisam te dizer que é uma membrana plasmática. Eles só precisam te dar uma propriedade da membrana. Por isso que eu falei para vocês, ainda coloquei ela como primeira lá das propriedades, a permeabilidade. Tá? Então, lembra que essa permeabilidade é seletiva. Então, olha só, eu tenho uma concentração, ou seja, aqui no primeiro momento, eu tenho um meio hipertônico, tá? E então esse meio hipertônico ele vai fazendo então a passagem para o meio hipotônico até então que a gente tenha, né, um equilíbrio, ou seja, que as concentrações fiquem isotônicas. Tranquilo? Ó, depois eu tenho a difusão facilitada, olha aí, ó. Tenho então uma maior concentração aqui dessa molécula, vamos supor que isso aqui fosse a glicose, tá? E aí, que tá vendo? Ó, eu tenho uma proteína transportadora, eu tenho uma proteína carregadora, tá? E essa proteína, então, vai fazer a passagem sempre, neste caso, de fusão facilitada, né? De um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Tá? Tranquilo essas duas aqui? Vamos lá. E aí, ó, para explicar melhor a bomba de sódio e potássio, tá? O que eu tenho aqui? A bomba de sódio e potássio é um tipo de sistema, né, ou de transporte ativo. Então, ó, fluido extracelular, alto em sódio, baixo em potássio. E olha o que está acontecendo. Saem 3 sódios, tá? Vai sair 3 sódios, ok? Ó, sódio citoplasmático se liga à bomba de sódio e potássio, que é uma proteína também, tá? A bomba de sódio e potássio também acontece por proteínas, ok? E aí, o que a gente tem aqui, ó?
saem 3 sódios, está vendo esse outro espaço aqui do outro lado? Será, então, para conectar o potássio. Então, sai 3 sódios, entram 2 potássios. Sai 3 sódios, entram 2 potássios. Isso vai criando, então, esse desequilíbrio, que é a intenção. Não esquece. Aqui, a intenção é criar desequilíbrio, tá? Então, aqui, ó, coloquei aqui, ó, claro, uma forma de brincadeira aí, né? Então, ó, tá vendo? Entram 2 potássios, saem 3 sódios. Olha o ATP que ele é gasto. Por isso que ele gasta energia, ó. Olha aqui, ó. O ATP literalmente vai para o espaço. Então, entram sempre 2 potássios. A cada 2 potássios que entram, saem 3 sódios. 2 potássios que entram, saem 3 sódios. E aqui, falando sério, ó. Então, tá aí, ó, 3 potássios, 3 sódios, o ATP se liga, quebra, ele joga para o meio extracelular, entram 2 potássios, e assim eles ficam. Ficam fazendo isso constantemente. Então, é isso que acontece na bomba de sódio e potássio. Toma cuidado, que também já foi questão da Católica. Em Pelotas, lá, inclusive no IFE, lá na época era o KVG, né? KVG. Então, eles falavam, por exemplo, das proteínas. Que transportes, né? Que transportes acontecem por proteínas. Ele não te falou que tipo de transporte, se era com gasto ou sem gasto energético. Então, tem dois transportes que acontecem por proteínas de membrana. Então, quem? É a bomba de sódio e potássio, que a gente está vendo aí, de novo, assim como também é a difusão facilitada. Então, esses dois, um é passivo, o outro é ativo. Então, eu quero que vocês lembrem disso, né? E essas proteínas, como é que pode ser chamado? Normalmente vai terminar ase. Então, pode ser proteínas ATPase, pode ser, ATPase. Elton, por que tu fala ATPase? Olha só, o ATP se liga aqui. Então, eles podem considerar que essa proteína é uma ATPase. Viram que aqui se transformou o ATP em ADP? Então, isso é o que a gente chama da função do fósforo. É um fósforo energético. Então, quando quebra a ligação, do adenosina trifosfato, que é o AT de tartaruga, né? ATP, adenosina trifosfato, e aí quando quebra, ele se torna um ADP, uma adenosina de danoninho, de fosfato, é o que acontece aqui, e aí o fósforo se desprende. É isso, então, que acontece, então, nas proteínas, né? Nas proteínas da membrana. Isso na bomba. Na difusão, né, facilitada, não ocorre isso aí, tá? Vou fechar só isso aqui e a gente encerra. Então, fala. Vamos ver aqui. Manda. A membrana ela tem uma permeabilidade seletiva, tá? Ela é permeável, sim. Se tu chamar ela de permeável, semipermeável, eu não gosto, eu prefiro dizer que, por exemplo, ela tem uma permeabilidade seletiva. Consequentemente, ela é permeável. Todas as substâncias vão passar pela membrana? Não. De acordo com o interesse dela. Se é de interesse dela, ela arruma um jeito de fazer com que essa molécula entre ou saia. Se não é interesse, semipermeável, pode ser, não tem problema. Aqui, mas uma coisa tu tem que entender. Por exemplo, esse exercício falou assim, ela é semipermeável, mas ela não... Aí tem que ver a contextualização do exercício. Se ele te disser assim, é semipermeável, ok. Mas se tiver uma outra alternativa, é permeável, aí já tem um problema, inclusive, de anulação para a prova. Porque, querendo ou não, a gente considera ela semipermeável devido a essa seletividade que ela tem na membrana. Tá, me manda depois, então, me manda. Aí toda, tá? Desde o enunciado até as questões, as alternativas, tá? Vamos fechar aqui, então, Então, nós temos agora os transportes chamados em quantidade ou transportes em massa, né? Então, eu tenho a exocitose, que é a saída de substâncias, né? Então, saída de substâncias da célula, que foi, né? Atrapalhou muito o pessoal na questão do ano passado, né? Que falava que a organela era o lisossomo, tinha, por exemplo, a digestão interna na célula, e aí depois ela, o que ela fazia?
né, ela liberava a substância. E aí o pessoal achava que isso aqui não deixa de ser, essa vesícula exocítica é um vacúolo digestivo, ou um vacúolo excretório, e aí o pessoal achou que poderia ser vacúolo, né, a questão que caiu ano passado, mas não era. Aí ele perguntava que organela fazia aquilo, não a liberação das substâncias, e sim, né, aí especificamente o quê? A digestão intracelular, lisossomos, tá? Então, olha só, depois a entrada de substâncias, né, para a célula, pode ser por invaginação, tá? Depois, ó, entrada de substâncias em solução, ou seja, diluídas, ou ainda substâncias líquidas que não sejam a água, tá? Então a gente chama de pinocitose, ou, né, na fagocitose, que quando se tem a emissão de pseudópodes, que é quando, por exemplo, essa estrutura engloba, né, a partícula aí no meio externo, e aí vai fazer a digestão interna aqui, que é o que acontecia, que foi a questão da católica do ano passado, que era uma proteína, que essa proteína era uma espécie de um prion, e aí esse prion, por exemplo, precisava ser digerido, e aí a digestão, quem faz é os lisossomos. Tranquilos? Fechou, então? Deu por hoje. Tranquilo, tranquilo? Então tá. Vou ver se eu já mando para vocês agora os exercícios e já vou postar também a aula e já mando o link aí para o pessoal que está... Alguns estão fazendo simulado, outros não assistiram porque não tinha algum compromisso, outros uns até me avisaram, tá? Então aí a gente vai se falando, tá bem?